também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças a Deus, amados. Amém. Meus queridos, sempre que nós estamos aqui à frente ministrando os louvores ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Ele já começa a falar aos nossos corações. Ele já começa a nos dizer muitas coisas. E este último hino nos fala do quanto nós temos um Deus, a quem nós podemos clamar. Nosso Deus, nosso Senhor, que está nos céus, nos guardando, nos protegendo. E essa certeza, obrigado, irmão, nós temos, diariamente, nós sabemos a quem recorrer, a quem clamar, e que isso venha a ser realmente a existência em nossas vidas. A palavra de Deus, ela, cada dia, ela fala aos nossos corações. E no culto de hoje, nós podemos dizer que sentimos um pedacinho, do céu. E nós precisamos levar outras pessoas a desejarem, estar no céu. Porque por mais que nós vamos imaginar, o que é o céu,
nós nunca vamos conseguir, né, enumerar, né, colocar em quantidade, né, a alegria que será estarmos nos céus. E nós, um dia, vamos nos encontrar com o nosso Cristo, com o nosso Senhor, né? Ele virá buscar a sua igreja, virá buscar a mim e a cada um dos irmãos que aqui estão. Amém? Amém. E essa certeza, ela precisa ser real na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. E nós vamos falar algumas coisas sobre essa questão, porque esse dia ele vai chegar, né? O Cristo, o Senhor, o Deus, né, de amor, que morreu por cada um de nós, Ele vai voltar. Só escutei um amém longe. Amém. Ele vai voltar. Amém. E é esse entusiasmo, essa alegria, né, pela volta, né, de Jesus Cristo, que eu vou falar um pouquinho agora, mas nós vamos falar mais na frente, que precisamos ter, né? Nós precisamos ter essa alegria de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é certo. Isso não tem como negarmos. E nós vamos falar um pouco disso no livro, né, de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento, né, um dos 4 evangelhos, né, que falam do nascimento, vida e morte de Cristo. Os 3 primeiros são chamados também de evangelhos sinópticos, livros sinópticos, porque eles são parecidos na sua narrativa. Quando a gente lê um, lê o outro, eles estão contando bem parecido, né, a história do nascimento e vida de Cristo. E o propósito, né, de Mateus, assim como dos demais evangelhos, é de testificar que Cristo Jesus era o Messias das promessas do Antigo Testamento. O Novo Testamento, Mateus, ele vem ali testificando. Por que testificando? Porque lá em Isaías 53, né, já foi falado do nascimento de Cristo, da vinda do Messias, daquele que ia morrer. No versículo 4 de Jeremias 53 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda
perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Esse relato é feito lá no Antigo Testamento, relatando que haveria o Messias que iria sofrer pelos nossos pecados, que iria sofrer pelos meus pecados. E no estudo que eu estava fazendo, me chamou a atenção uma coisa. Naquele período, embora a crucificação tenha se originado lá por 7º século antes de Cristo, não havia evidência de que as civilizações que Isaías conheceu, as praticassem. Aquela civilização não tinha essa prática da crucificação, Sabia-se que em outros lugares havia-se a crucificação, mas quando ele falava dessa morte de Cristo, da crucificação de Cristo, da morte, daquele que viria a nos dar vida, eles não tinham esse conhecimento, não conheciam nem mesmo o Cristo que estava sendo revelado. Mas nós podemos ir ainda mais lá no começo, que esse Messias, a esse que nós adoramos aqui, ele já foi anunciado lá no comecinho, na criação de todas as coisas. Ele foi anunciado quando o homem pecou e foi dito que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aquele que iria morrer pelos pecados de todos nós. E nós vamos decorrer ainda pelo capítulo 24. Mas vamos orar. Santo eterno Deus, Pai querido, te agradecemos por tão grande amor demonstrado por teu Filho na cruz. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Agradecemos porque hoje nós podemos, como servos teus, estar aqui reunidos para glorificar, exaltar o nome do Santo e Eterno Deus. Continua sendo com nossas vidas, continua falando, ó Pai querido, aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, teu servo. Fala primeiramente a mim, como já tem falado, e fala, Senhor Deus, aquilo que tu tens para teus servos. Que cada um de nós, ó Pai querido, possamos aprender mais e mais, ó Pai querido, da tua palavra. Aprender, ó Pai querido, daquilo que precisamos colocar, ó Pai querido, em prática em nossas vidas. Perdoe nossas falhas, ó Pai querido, que são tantas, são muitas, e muitas das vezes deixamos de ser aquele servo que tu quer, de ser aquele discípulo que tu quer, porque para isso é que nós fomos chamados, para servir a ti, dar testemunho de ti e levar a tua palavra, Senhor Deus, àqueles que precisam ter um encontro verdadeiro contigo. Continua a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dado essa pequena fala sobre essas questões do anúncio de Cristo, que vem lá desde a fundação, desde a criação de todas as coisas, nós vamos ver nos versos do capítulo 24, eu vou ler do verso 3 ao verso 5, e depois nós vamos continuar, falando sobre alguns outros versículos, que diz assim: no Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado
quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mesmo assim, estando com o próprio Cristo, andando com Ele, o povo ainda pediu um sinal. Nos chama a atenção porque eles estavam ali diariamente com Cristo, Cristo diariamente, falando, mostrando, muitas das vezes dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aprendendo a cada dia mais que Ele era o Filho de Deus, mas eles ainda pediram um sinal, que Deus mostrasse, que Cristo mostrasse a eles, quando tudo aquilo que Ele já tinha dito, que haveria ao final dos tempos, e olha que Ele já tinha vindo de ter feito várias advertências, lá que Ele diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não estáis, nem entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E vai por diante dizendo isto: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque eles estavam ensinando de forma errada. Muitas das vezes eles diziam: faça assim, faça assim, faça assim, mas eles mesmos não faziam. Muitas das vezes eles diziam como era para fazer e não faziam. E eles tinham acabado de estar naquele momento a atenção daqueles homens para o caminho certo, para o que se devia fazer. Mas esses que estavam ali andando com Cristo ainda pediram um sinal de quando viria, quando Cristo voltaria, quando tudo iria se acabar. Aí a gente pode pensar: então nós estamos no lucro, porque nós não estamos com Cristo, Engano. Nós temos aqui a palavra que nos revela não o dia que Cristo virá, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que nem o Filho sabe desse dia. Mas ainda hoje tem sido assim: estamos esperando um sinal do fim para nos mexermos. Quantas e quantas vezes nós estamos parados, estamos estagnados, porque nós acabamos por estar esperando também um sinal para fazermos alguma coisa. Esquecemos que o dia do juízo, os últimos dias, pode ser no estalar de dedos. Estamos todos aqui, mas Cristo pode voltar a qualquer momento. Qual tem sido a minha atitude, o meu comportamento? Qual tem sido em relação a esse Deus? Quais têm sido as minhas prioridades?
Não entendam aqui que vai todo mundo agora parar de trabalhar, parar de estudar, parar de pensar, né, no seu futuro. Não. Mas nós temos que estar atentos de como é que realmente eu estou me relacionando com Deus. Irmãos, isso é para mim. Quando eu estava vendo, quando eu estava pensando e procurando ver alguns vídeos, li algumas coisas, procurei e pensei, não é isso não. Mas Deus falou, é isso. Como é que eu estou? Né? Marcos Roberto está sempre aqui na igreja, né? Bonitinho, né? Está nas atividades, aparece nas fotos aí nas caminhadas solidárias, aparece no socorro da madrugada, né? Mas fora isso, é como o pastor Johnny sempre diz, né? O estar participando de todas as atividades não é porque eu sou bonzinho, não. O estar participando de todas as atividades tem que ser resultado, sim, de uma busca minha, mas eu preciso não somente me relacionar com Deus através dessas coisas. Eu não posso ter entendimento de que por estar nessas atividades está tudo beleza. Se eu oro, eu preciso orar mais. Se eu leio a Bíblia, eu preciso orar mais. Porque quanto mais eu fizer, ainda será pouco. Né? Ele já começa fazendo essa advertência, né? Aos seus discípulos no verso 3, né, dizendo, não no verso 3 não, porque, desculpa meus irmãos, nos versos 4 e 5, ele tem a resposta. Ele começa já fazendo as suas advertências, né? Ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por acreditar-se que Cristo demora, não percebemos e tornamos Cristo por qualquer outra coisa que vai se acabar a qualquer momento. Muitas das vezes nós acabamos pensando que Cristo está demorando. E nós precisamos persistir. Embora pareça que Ele esteja demorando, tem que haver uma persistência. Ontem, aqui no estudo, quando nós começamos, sexta-feira, né? Não, mas foi ontem que nós conversamos sobre isso. Falou-se de persistir, porque o povo, né, que estava no deserto, né, ele passou ali cerca de 40 anos. E em um certo momento, eles sentiram falta de Moisés.
Moisés foi para o monte e eles sentiram falta. Sentiram falta e não persistiram naquilo que Moisés tinha ensinado. Que a nossa adoração, o nosso foco, é Jesus Cristo. Que o nosso foco não é um bezerro de ouro, não é qualquer outra coisa. Mas muitas das vezes nós pensamos que não, Cristo não vai vir agora, Cristo não vai voltar. E nós temos percebido, infelizmente, que são muitas as pessoas que têm vivido com essa perspectiva, de que não, isso aí tem sido dito já há mais de 2000 anos, isso não vai acontecer. Tem uma frase, que de vez em quando eu escuto, que diz assim: vai dar em nada, e se der, é pouca coisa. As pessoas estão vivendo como se realmente o retorno de Cristo, o fim de todas as coisas, não vai acontecer. Infelizmente, isso tem acontecido até no meio do povo de Deus. Infelizmente, nós vemos pessoas que não estão preocupadas. Eu não digo só preocupadas com, no caso, eu estar preocupado se virá o fim do mundo ou não virá. Quando eu não me preocupo se virá ou não virá o fim do mundo, eu acabo também não me preocupando em levar outras pessoas a acreditarem que esse Cristo que morreu por amor a cada um de nós, ele foi assunto aos céus, mas ele vai voltar para buscar aqueles que o reconhecerem como seu Senhor e Salvador, entenderem o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz. O que eu preciso entender é que vai dar alguma coisa, ou melhor, vai dar muita coisa. Como eu disse no começo, quando nós estamos aqui louvando, adorando ao nosso Deus, parece que nós já estamos sentindo, os pés, ali em cima das nuvens, flutuando. Imagine, como será. Tem um hino que o pastor Johnny gosta muito, eu também gosto, já cantei aqui, que fala exatamente como será mais belo do que uma flor, E é essa visão que nós temos que ter, de que quando ele voltar, nós vamos estar lá, contemplando ele face a face. Mas eu não posso apenas me preocupar em eu estar lá. Eu preciso anunciar esse Cristo. Eu preciso mostrar esse Cristo. Eu preciso dar testemunho na minha casa, na rua que eu moro, no meu bairro, na faculdade, na escola, no trabalho. E às vezes estamos tão preocupados com tantas outras coisas que esquecemos de dar esse testemunho. E quando nós falamos em testemunho, nós temos aprendido, reaprendido aqui nas quartas-feiras, esse falar do amor de Cristo não é que você tem que pegar fulaninho, vem cá,
Senta aqui, vamos ler, eu vou lhe explicar sobre Jesus Cristo. Não, a sua vida, o seu relacionamento, né, a sua forma de lidar com as pessoas, é que vai mostrar esse Cristo. As pessoas precisam ler essa palavra em mim e em cada um dos irmãos. Nós precisamos ser essa palavra aberta com nossa vida, com nosso testemunho. Nós temos aprendido que nesse caminhar de relacionamento vai chegar um momento em que você vai sentar ali e vai ler a Bíblia com aquela pessoa com quem você está se relacionando, né? A gente até lembrou que antigamente, né, e ainda tem muitas pessoas que fazem isso, quando você chega na casa de alguém que é crente e você não é crente, a conversa rola ali que você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus Cristo. Nem dá tempo muito da gente, né, se ambientar, mas nós precisamos conversar de todos os assuntos e com esse relacionamento levar a palavra de Deus a tantas quantas pessoas precisem. No verso 6, diz o seguinte: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso aqui ainda é Jesus Cristo falando lá para os discípulos: olha, vocês vão ouvir de guerra, de rumores de guerra, mas se preocupem não, ainda não é o fim, ainda não chegou o fim. No verso 7 e 8, ele diz: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são só princípio das dores. Irmãos, e nós vemos que existem guerras, existem nação contra nação. Nós ouvimos falar e até vemos, hoje nós temos, né, aí a internet, temos a televisão, que nos dá a capacidade de ver a destruição de um país contra o outro. E algumas pessoas dizem: o fim está próximo. Mas quando Cristo aqui está dizendo: se preocupem não, que isso não é o sinal dos últimos tempos. Tudo isso tem que acontecer. Todas essas coisas, elas precisam acontecer. A própria palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter tribulações, mas a diferença é que nós temos a Cristo, nós temos a quem recorrer, nós temos a certeza de que vamos passar por todas essas coisas, mas Deus está conosco. Pode não ser uma guerra, graças a Deus, né, o Brasil não está em guerra, mas tem outras coisas que são
guerras, muitas guerras internas que nós sofremos, que nós temos. Quantas e quantas vezes isso tem atrapalhado nossas vidas, porque vivemos nessa luta, nessa guerra interna com nós mesmos. E precisamos vencer, entendendo que temos ao nosso Senhor para recorrer. Irmão Marcos, é muito fácil. O Senhor está aí, você está aí, falando, né, para a gente que, não, lute. Sei que não é fácil. Sei que cada um dos irmãos aqui tem suas preocupações, tem seus problemas, suas lutas, e eu também tenho. E quando eu estou trazendo isso aqui, mais uma vez eu digo, eu preciso também buscar a esse Cristo para vencer as minhas lutas. Lutas, todos nós vamos ter. E só vão passar quando nós estivermos lá com Cristo. Amém? E no verso 9 e 10, continua dizendo Jesus Cristo: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por tudo isso. Mas, se passarmos por amor a Cristo, está tudo certo. Se todas essas tribulações nós passarmos, nós tivermos o nosso foco em Jesus Cristo, nós tivermos o nosso foco, o nosso amor em Jesus Cristo, está tudo certo, não tem nada errado, porque nós temos a Ele que vai estar sempre a nos fortalecer, e nós precisamos, por amor a esse Cristo, continuar. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos tentar usar argumentos, justificando, não vou mais continuar servindo a Cristo porque está difícil, eu não aguento mais. Muito mais Jesus Cristo sofreu por cada um de nós, muito mais dores Ele sentiu por cada um de nós. Então, por maior que seja o sacrifício, ainda vai ser pouco. Vai ser pouco. Claro que nós temos nossa vida, temos nossos afazeres, temos família, temos uma gama de coisas, que nos trazem algumas dificuldades, alguns embates que nós vamos ter que ir batalhando, vamos ter que ir buscando sabedoria em Deus e ver o que naquele momento é a prioridade, o que naquele momento é o correto a se fazer. Mas temos que fazer tudo por amor a esse Cristo. No verso 11 e 14,
está dizendo o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas. Isso a gente tem visto de montão, né? Muitos falsos profetas, né? Quando ele já diz lá no começo, cuidado que ninguém vos engane, né? E aqui ele está dizendo, mais uma vez, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a maldade, o amor esfria. Por se multiplicar o pecado, o amor esfria. E nós precisamos ter cuidado com isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Aí ele diz: então virá o fim. Todas as dificuldades, todas as tribulações, tudo que nós passamos, temos passado, né? Acontecem porque nós estamos no mundo. Acontece porque desde lá dos mais antigos, né, mencionados na palavra do nosso Deus, começou-se a viver uma vida distante de Deus, e as guerras aconteceram, família contra família, reino contra reino. Isso não é de agora, isso é de muitos e muitos anos. Aí quando ele diz lá que nada daquilo é sinal da vinda de Cristo, nada vai dizer para Rízia: eita, Cristo vem amanhã, vou me organizar, me ajeitar, vou começar a orar. Cristo vem amanhã, vou me ajoelhar, vou passar a noite todinha orando, vou passar a noite todinha lendo a Bíblia. Ou nenhum sinal também virá para mim de que Cristo vai vir daqui a uma semana, 3, 4, ou 1 ano, 10 anos. E nós vemos que no decorrer de muitos e muitos anos, tiveram pessoas que dataram, deram uma data, né, para a volta de Cristo, para o fim do mundo. Tem vários nomes, eu vi e ia anotar, mas acabei não anotando, mas os irmãos podem pesquisar, que foram várias pessoas que disseram: olha, tal ano, tal mês, tal dia, tudo vai se acabar. E o mais interessante, meus irmãos, é que muitas pessoas acreditaram. Muitas pessoas ficaram também naquela mesma perspectiva, naquela mesma intenção, esperando que aquele dia Cristo vai voltar. Cristo iria voltar. E nós precisamos ter esse cuidado. Mas precisamos falar desse Cristo. Ele pode voltar amanhã, mas eu preciso falar dele agora. Ele pode voltar daqui a 1 mês, 10 anos, mas eu preciso falar desse Cristo. Eu preciso falar desse amor. Eu não posso pensar: não, vai dar tempo
de eu falar para meu pai, vai dar tempo de eu testemunhar para o meu primo, vai dar tempo, pode não dar tempo. E a tarefa de anunciar esse evangelho ficou para cada um de nós. Cada um de nós temos essa responsabilidade. O pastor Johnny costuma dizer que Deus não vai mandar anjos, né, para fazer a nossa tarefa, não. Nós fomos chamados para isso. É uma maravilha a nossa igreja, né, quando estamos todos aqui reunidos, louvando, glorificando o nome do Senhor. Mas nós precisamos orar para que eu e cada um dos irmãos, onde quer que estejamos, venhamos dar testemunho desse Cristo. E venhamos nos unir como igreja para sairmos juntos. Como o pastor Johnny falou semana passada e Raquel hoje, né, enfatizou novamente, a caminhada solidária, ela é uma forma de evangelismo. Famílias podem ser alcançadas para Cristo através das nossas ações. Os projetos que nós temos aqui atrás, não pensem que é simplesmente para que Juan esteja lá atrás ensinando a cortar cabelo. Não é só para isso. É para que Juan possa, no decorrer do relacionamento dele ali, as pessoas veem Cristo nele. Através da irmã que vai estar lhe ensinando a fazer doce, né, irmã? Amém? Amém. Né? Vejam Cristo através dela. Através de cada uma das cestas que são entregues, nós estamos sempre dizendo isso. Está sendo levado o amor de Cristo na prática. Que os irmãos possam orar por essas ações, mas também se disponham, se coloquem, cada vez mais. Eu estou citando bastante o pastor Johnny, porque sempre que eu lembro de alguma coisa, foi ele que falou, né? E ele fala muito da nossa agenda, né? Seja ela diária, seja ela semanal, seja ela anual, a nossa agenda ela tem que estar priorizando as coisas de Deus. Se eu não conseguir ainda, eu tenho que continuar buscando ali, né, cada vez mais, que eu consiga, né, que eu consiga botar lá na minha agenda aquilo que Deus vai colocar no meu coração para participar. Você pode não se identificar com a caminhada solidária, você pode não se identificar com o socorro da madrugada, você pode não se identificar com qualquer outra atividade que tem aqui na igreja. Mas, meus irmãos, alguma coisa, em alguma área, em algum lugar, Deus quer que você esteja trabalhando. Agora eu preciso perguntar, né, a esse Deus, né, que morreu
por mim na cruz, que deu a sua vida por mim na cruz, o que Ele quer que eu faça, aonde Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. É uma luta muito grande para nós conseguirmos realmente nos colocarmos cada vez mais à disposição desse Cristo. E como nós vimos, são algumas advertências para nossas vidas. Vamos estar atentos, vamos buscar cada vez mais estarmos a serviço de Deus, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados no sentido de estar lendo a sua palavra e orando mais e mais ao Pai. Não temos outra coisa para fazer, né? Todas essas coisas virão, mas enquanto Cristo não vem, o fim não acontece, devemos permanecer firmes, preparados, pregando o Evangelho, e nós precisamos descansar no nosso Deus. Só descansando nos braços do nosso Deus é que nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades, todas as tribulações. O hino que nós vamos cantar, ele diz assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, descansarei, pois sei que és Deus. Que nós vamos descansar nos braços do nosso Senhor. Nós vamos entender que todas as coisas, todas as tribulações vão se erguer. São batalhas que nós temos que vencer dia a dia, até que Cristo volte. Não tem outra coisa para nossas vidas a não ser descansar no nosso Deus, descansar no Senhor, até que Ele venha.